Olá, como vai você? Seja bem-vindo ao nosso CPP Comentado. Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. Nós estamos estudando o CPP artigo por artigo. Eu espero que você já tenha conhecido o nosso canal e passado pelos outros vídeos. Temos vídeos mais adiante no CPP, quando estudamos o processo nos tribunais do júri popular, e também temos o início do CPP, do artigo 1º em diante. Agora, nós vamos começar a estudar uma matéria importantíssima para o dia a dia do sistema de justiça criminal. É a competência. Quais são as normas legais para a fixação de competência no sistema de justiça criminal brasileiro? E essa matéria começa aqui, no artigo 69 do CPP. E eu já quero convidar você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, para que se inscreva e ative as notificações. Você que já participa, curta esse vídeo, compartilha ele também com outras pessoas. E nós vamos começar esse estudo de forma bem tradicional, com a leitura do artigo. Agora, depois, nós vamos passar por uma questão, uma matéria mais, um aprofundamento do exame da competência. Nós não vamos assim de cara, direto, já destrinchar inciso por inciso do artigo. Nós vamos nos remeter aos estudos da base, dos princípios da competência, ok? Então esse vídeo ele vai ser mais longo do que os normais, e ele vai ter uma diferença também. Se você achar chato, se você gostar, quiser dar uma ideia, você pode também deixar os seus comentários aqui embaixo, que a nossa equipe vai estar acompanhando eles. Agora eu quero pedir a você que preste atenção na leitura do artigo 69 do CPP. Vamos lá? Vou pegar aqui o CPP, título 5 do CPP, da competência, está escrito aqui, artigo 69. Determinará a competência jurisdicional. 1. O lugar da infração. 2. O domicílio ou residência do réu. 3. A natureza da infração. 4. A distribuição. 5. A conexão ou continência. 6. A prevenção. 7. A prerrogativa de função. Vamos lá. De início, é importante que você, dentro do mundo do processo penal, você tenha consciência do que é jurisdição. Jurisdição é a criação do poder judiciário. Desde quando nós, seres humanos, começamos a interagir e a viver em sociedade, nossos conflitos surgiram. Sejam eles na área civil, tratando de direito material, tratando de direito de propriedade, posse, seja ele na área tributária, porque nós sempre, quando nos organizamos em sociedade, nós decidimos cobrar impostos dos nossos iguais para poder construirmos os estados que nós temos hoje, seja ele na esfera penal, que é o nosso caso aqui. Aqui nós vamos estudar a competência dentro do âmbito do direito penal, do processo penal, as regras de fixação de competência. Mas quando nós crescemos em sociedade, nós começamos a ter esses conflitos. E aí nós precisamos criar a jurisdição. E a jurisdição é justamente o nosso poder judiciário, que ele está aqui para mediar, intervir, receber as discussões dos nossos conflitos e tomar decisões dentro das normas de direito que nós criamos para poder pacificar a vida em sociedade. Isso é jurisdição. Após você entender o que é jurisdição, você precisa entender competência. Competência são as nossas normas que nós criamos
para poder definir, para poder delimitar a forma de ação do Poder Judiciário que nos presta jurisdição. Nós fixamos limites para a atuação do Poder Judiciário de acordo com regras universais e regras também gerais e diretas que estão previstas aqui no CPP, no Código de Processo Penal e na nossa Constituição Federal. Importante frisar que a nossa Constituição Federal de 1988, ela traz princípios constitucionais que tratam de competência, de fixação de competência. Ela também traz regras diretas de fixação de competência, como exemplo, o inciso 38 do artigo 5º da Constituição, que fixa a competência do tribunal do júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. Perceba, não é o CPP que cria essa competência. O CPP depois ele destrincha ela, ele quase que regulamenta ela. A competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, ela é criada na Constituição de 1988. Interessante, né? Então, percebam que competência é a criação de limites, é a delimitação para que o Poder Judiciário exerça jurisdição. Uma característica do exercício de jurisdição no Brasil, por exemplo, é que ela não pode ser exercida ex officio. O juiz não pode se movimentar por conta própria. Quem tem que fazer isso são as partes, são os atores do processo. Agora, após essa compreensão, nós vamos começar a estudar os princípios de direito constitucional que tratam da fixação de competência, da criação de competência. E o primeiro desses princípios é muito importante que vocês conheçam, ele tem uma relevância enorme nas nações democráticas, é o princípio do juiz natural. O que significa o princípio do juiz natural? Eu vou resumir, vou tentar ser bem sintético para você. Significa que toda vez que um fato jurídico acontecer, vamos resumir ao direito penal. Toda vez que um fato penal, que um crime acontecer, já existe anteriormente um juiz prefixado para julgá-lo. Um juiz que ele já está ali naquela posição criada pela legislação para julgar aqueles fatos que têm aquelas características específicas. Para quê? Para que se preserve a imparcialidade do juiz. Para que não sejam criados juízes pós-fato para atender interesses políticos ou interesses sociais. A imparcialidade, presta atenção, pega esse código. A imparcialidade, ela é o princípio, ela é a regra suprema do processo penal. Sem um juiz imparcial, nós não temos um processo penal democrático. E no Brasil nós damos valor a isso. Aonde está dentro da Constituição Federal o princípio do juiz natural? Artigo 5º, no artigo 5º, você vai encontrar essa regra estabelecida. Não de forma direta, assim, nós respeitamos o juiz natural, não dessa forma. Você vai encontrar em regras estabelecidas proibitivas, muitas vezes. Vou mostrar para você aqui o inciso 37 do artigo 5º da Constituição Federal. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Você tem uma regra de proibição. Não se criará juízo de exceção, tribunal de exceção. São juízos de exceção, tribunal de exceção são aqueles tribunais
criados após o fato ter acontecido para poder julgar aquele fato especificamente. Quando isso acontece, você tem uma quebra direta da imparcialidade do juízo, porque aquilo foi criado especialmente para aquele julgamento. Isso é muito ruim. Isso não preserva o princípio da imparcialidade do julgador. Isso vai de encontro. Outro inciso, também ainda da Constituição, do artigo 5º, inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. A proibição, de novo. Ninguém será processado nem sentenciado por uma autoridade que não seja a competente para julgar. Crime de homicídio pode ser julgado por um juízo comum, um juiz que está ali para julgar crimes comuns? Não pode. Não pode. Então, essa regra, ela é constitucional, ela representa um princípio basilar da democracia, que é a garantia de um juiz natural, que de forma sintética eu te explico ela com essa característica. A pré-existência de um juiz para julgar um fato, já quando ele acontece. Qualquer juiz direcionado pós-facto é a criação de um tribunal de exceção. Isso acontece no dia a dia, Leonardo? Acontece. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo. Crime de homicídio. Grande repercussão. Você já tem um juiz pronto ali naquela cidade para julgar, que é o juiz titular do Tribunal do Júri Popular, para fazer a instrução, a investigação, conforme o que for requerido pelo Ministério Público e o que for defendido pela defesa. O presidente do Tribunal de Justiça sabe que aquele juiz é um juiz garantista, é um juiz imparcial. Ele quer um julgamento rápido e severo, ele quer aqueles réus sentados logo no banco dos réus no Tribunal do Júri. O que ele faz? Ele designa um juiz de outra vara para atuar naquela vara, para atuar naquele processo. Quando ele faz isso, ele está agindo errado. Se no ofício ainda, se pior, ou melhor para a defesa, se no ofício ainda tiver que ele está designado para atuar naquele processo, batata. Você tem a prova cabal de que ele criou um juízo de exceção. Na malandragem, no dia a dia, os presidentes de tribunal, que são aqueles magistrados que têm a competência para designar outros juízes para atuar na vara, o que eles fazem? Eles designam o magistrado de forma ampla, abstrata, para trabalhar em qualquer processo naquela vara. E aí o magistrado vai lá e bota a mão só naquele processo e trabalha só naquele processo. Você tem flagrantemente um juízo de exceção criado, porque o tribunal botou um juiz que sabe que vai cumprir a missão que foi dada a ele. Essa regra, ela é importantíssima. A vedação, a criação dos tribunais de exceção, dos juízos de exceção, ela é uma garantia de preservação da democracia, de preservação da imparcialidade do juízo. Por isso que o legislador, em 88, fez questão de consigná-la na Carta Magna e mais, no artigo 5º, que trata das garantias fundamentais do cidadão brasileiro. E você precisa conhecer isso. Nós temos regras, pontos de proteção ao juiz natural. Você tem pontos de proteção ao juiz natural. O primeiro deles é que só pode exercer jurisdição os órgãos instituídos pela Constituição. Só pode exercer jurisdição, só pode atuar como julgador os órgãos criados pela Constituição Federal. Precisa ter a criação ali, por exemplo, o Poder Judiciário brasileiro, Poder Judiciário Federal, Poder Judiciário Estadual, Poder Judiciário Eleitoral, Poder Judiciário Militar.
ele tem criação constitucional, ele tem previsão na Constituição Federal. Lei infraconstitucional não pode criar órgão de jurisdição. Não pode criar órgão de jurisdição. Então se atente a isso. Segunda regra de proteção: ninguém pode ser julgado por um órgão jurisdicional criado pós-facto. O juízo de exceção ele se caracteriza quando ele é criado, ele é designado após a ocorrência do fato criminoso que será julgado. Essa é uma regra clara de proteção. Terceira regra de proteção do princípio do juiz natural. Terceira regra. Entre os juízos pré-constituídos, vigora uma ordem taxativa de competência que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade. Eu falei para você aqui sobre o caso de um magistrado, de um presidente do tribunal, designar um magistrado para atuar naquela vara. Ele só pode fazer isso em condições excepcionais. Por quê? Porque dentro do Poder Judiciário, você tem o Código de Normas do Poder Judiciário, você tem o regimento interno, que ele cria a regra de substituição dos magistrados e de complementação dos magistrados. Esse não é um ato discricionário, essa atitude não pode ser uma atitude discricionária do presidente do tribunal, ainda que eles façam isso no dia a dia, tá? Você vai ver isso acontecendo no dia a dia do sistema de justiça criminal, no dia a dia do exercício da sua advocacia criminal. Mas você vai poder questionar. Você vai falar, por que esse processo veio parar na mão desse juiz? Se você tem a regra aqui dentro do Código de Normas do Poder Judiciário do seu estado, falando como que funciona a distribuição do processo, a redistribuição do processo. Existe uma regra, por exemplo, que todos os estados adotam, que é a regra do juiz tabelar. Quando o juiz se dá por incompetente, o processo desce para a vara imediatamente abaixo dele. Uma regra clássica, está presente em todos os códigos de norma do Poder Judiciário e ela funciona no dia a dia. Então, esse ato você também precisa prestar atenção, porque ela também é uma regra de proteção ao princípio do juiz natural. Entendido esses detalhes, vamos agora caminhar nessas questões mais profundas, né? E aí vem, a lei processual modificativa de competência tem sua aplicação imediata ou não nos processos em andamento? No mundo do direito processual, nós sabemos que tempus rege acto. Então, vem uma lei processual, ela começa a ser aplicada imediatamente. Agora, se essa lei processual, ela altera a regra de fixação de competência, nós temos algumas particularidades. Ela não vai se aplicar de imediato. Ela não vai se aplicar de imediato. Por exemplo, aconteceu um crime aqui, em 2015. Esse crime esteve em investigação, o Ministério Público ele vai propor a denúncia em 2017. Só que antes da propositura da denúncia, houve a criação de uma lei ou a alteração de uma lei que modificou a forma de fixação de competência daquele crime. O que acontece nesse caso? A denúncia já foi proposta? Não, a denúncia não foi proposta. Então, quando ela for proposta, ela estará adequada à nova lei, à novidade da lei. Agora, se a denúncia foi proposta antes da alteração legislativa, o que acontece? A alteração legislativa não vai alterar a fixação daquela competência. Não vai alterar a fixação daquela competência.
Você só tem uma hipótese onde isso pode acontecer. Se houver uma reforma no texto constitucional que modifica, ou num texto legal, que modifica a fixação da competência por prerrogativa de função. Por prerrogativa de função. Se uma prerrogativa de função for desconstituída e aquela função pública não tiver mais a prerrogativa de foro, aquele cidadão que está julgado será julgado pela justiça comum. Você tem hipóteses de modificação aonde, por exemplo, vou te dar aqui um exemplo bacana. O cidadão está processado, está se defendendo, ele disputa a eleição e aí ele se elege deputado federal. Ele estava respondendo uma ação no campo do primeiro grau, do juiz de primeiro grau, juízo comum de primeiro grau. Quando ele se elege deputado federal, o que acontece? Automaticamente a competência se desloca para o Supremo Tribunal Federal. Agora, e se ele já estiver sentenciado? Se já houve a sentença de primeiro grau, ele foi condenado, ele está recorrendo. O que acontece nesse caso? Ela se desloca para o Supremo? Ela se desloca para o Supremo, sim. E a esfera recursal dele vai diminuir, porque a gente sabe que nas ações penais originárias, dentro do Supremo, você não tem recursos que te possibilitam a discussão do mérito. Então, às vezes, ele ter sido eleito foi um péssimo negócio para a vida dele, porque ele perde toda a capacidade recursal que ele tinha, toda a possibilidade recursal que ele tinha. Se for um deslocamento de competência em outra situação, ele acontece do mesmo jeito se o cara já tiver sentenciado. Se ele já tiver sentenciado. Então você precisa, assim, prestar atenção no caso e analisar ele caso a caso, porque haverá a possibilidade de deslocamento. Agora, nos casos comuns de fixação de competência, a legislação nova, se a ação penal já estiver proposta, ela não vai produzir efeito. Se o crime for anterior, mas a ação penal não tiver sido proposta, ela produzirá efeito sim. A regra de competência que vai atuar será a nova regra de competência. Isso é complexo e é interessantíssimo, né? São detalhes assim sobre essa questão. 3 situações importantes. Regra que também promove deslocamento na competência. Alteração legal que extingua o órgão jurisdicional. Se houver uma alteração na lei que acabe com aquele órgão jurisdicional, o que vai acontecer? A competência vai ter que se deslocar. Não vai ter jeito. Alteração de competência em razão da matéria. A gente teve um caso interessante no Brasil em 2009. Em 2009 houve uma alteração na lei onde mudou a regra de que o policial militar que praticasse o crime de homicídio no exercício da função fosse julgado pelo órgão da Justiça Militar. Em 2009, nós alteramos a lei especial para poder determinar que aquele cidadão ele fosse julgado pelo Tribunal do Júri Popular. As ações penais que estavam em trâmite continuaram ali, porque já haviam sido propostas. Agora, as ações penais que ainda não haviam sido propostas, quando foram propostas, já tramitaram perante o Tribunal do Júri Popular Comum. Isso é muito interessante. Então, houve a supressão de uma justiça especial para julgar o caso. Alteração de competência hierárquica. É o caso do deputado federal que eu já narrei para você.
quando tem uma previsão constitucional que desloca a competência em razão da prerrogativa de função, prerrogativa de foro em razão da função que ele vai exercer. Perceba que a prerrogativa não é do cidadão, não é da pessoa. A prerrogativa é da função pública. Em razão da importância daquela função, aquele cidadão será julgado em um órgão especial, um órgão de jurisdição especial, tá? Vai ter, mesmo que ele já tenha sido julgado, já tenha a sentença, acontece a prorrogação da competência, o deslocamento da competência. Isso acaba até prejudicando ele no contexto geral do direito de defesa dele. Ele sai prejudicado ali, né? Situação muito interessante que nós vivemos nos julgamentos dentro dos tribunais. Quando um desembargador vai sair de férias ou vai ter uma licença de saúde, esse desembargador, há uma previsão legal para que o tribunal, aprovado pelo seu órgão especial, ele convoque um juiz de primeiro grau para substituí-lo. O fato desse juiz não ser um desembargador promovido, efetivo, isso causa algum tipo de problema na fixação de competência ou na legalidade dos julgamentos? Não causa problema nenhum. Nem mesmo se a turma ou a Câmara ela for composta por uma maioria de juízes convocados. Não vai causar nulidade. Já houve essa discussão traçada no Brasil, já se levou essa discussão muito aos tribunais superiores para dizer, ele é juiz convocado, ele não tem a competência para participar ali. Ou então a maioria são de juízes, eles não são efetivamente desembargadores, eles não têm competência para julgar o caso em definitivo. O que as cortes superiores decidiram? No caso dos julgamentos de recursos, não há violação nenhuma do juiz natural. Agora, no caso do julgamento de ações originárias da corte, ações penais originárias, aí sim o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é necessário que a maioria seja composta por desembargadores efetivamente promovidos. Só nesse caso específico. Ações originárias da corte. Agora, na esfera recursal, não há esse tipo de necessidade. Tema importante, para você não perder o seu tempo questionando essa matéria. Outra questão que já foi muito questionada. Especialização de varas. Especialização de varas para o julgamento de processos de temas específicos. Varas especializadas em crime de tóxico, de tráfico de entorpecentes. Nós temos varas especializadas em crimes dolosos contra a vida, tribunais do júri popular. Varas especializadas em crimes contra o sistema financeiro. Tudo isso cria algum tipo de violação ao juiz natural? Não cria. Desde que exista legislação prévia autorizando a criação dessas varas. Se existe legislação local autorizando a criação desses juízos para poder dinamizar o funcionamento da justiça, não há nenhum tipo de nulidade. Agora, se o juízo for criado pós-facto, aí sim você tem um problema. Mas a criação dessas varas especiais não gera nulidade nenhuma para o julgamento das ações penais. Designação de magistrados em regime de multirão. Cria violação, viola o juiz natural? Também não viola o juiz natural. O Tribunal de Justiça, se tiver previsão legal, ele pode executar esses mutirões para quê? Para dar eficiência à justiça,
para prestar jurisdição ao povo, para ter decisões processuais. Não pode ser criado por um caso específico. Agora, se for criado para atender os jurisdicionados, para dar efetividade da justiça, perfeito, vai funcionar. Então, essas questões específicas são muito importantes. Vou te dar um exemplo, por exemplo, que a gente vai viver isso no Brasil, se Deus nos permitir. A matéria que trata dos juízos de garantia, que estão previstas ali no artigo 3, no artigo 3º-A do CPP, que o ministro Luiz Fux concedeu uma liminar em ADIS para suspender a eficácia desse texto legal. Esse texto legal é maravilhoso. Vai colocar o Brasil atualizado com o que há de melhor no sistema de justiça criminal mundial. Está suspenso, a eficácia está suspensa. E o ministro Luiz Fux terminou o mandato dele, ele não colocou a liminar para ser julgada no plenário ainda. Cara de pau isso. Cara de pau, está atrapalhando a evolução da justiça brasileira. Ele atrapalhou a evolução da justiça brasileira. Mas vamos lá, vamos ao problema aqui. Vou falar mal do ministro Luiz Fux, não. O que acontece? Ali você vai ter uma vara específica para o juízo de garantias, que vai produzir a investigação preliminar motivado pelo Ministério Público e pela defesa. E depois você vai ter uma vara específica que vai julgar o caso. Nas varas do Tribunal do Júri, por exemplo, você já tem uma dicotomia, porque você tem um momento onde há um juiz que faz a instrução criminal. Ele produz as provas em juízo. E depois você vai ter um juiz que vai ser o presidente do julgamento. E naquele julgamento ainda você vai ter um grupo de juízes, um conselho de sentença. Você vai ter um conselho de sentença que vai julgar, e o juiz que presidiu o julgamento vai pegar aquele resultado e vai aplicar uma pena. Vai sentenciar, vai condenar, vai aplicar a pena da condenação que foi imposta por um outro grupo de julgadores. Então, não há nulidade nessa dicotomia, nessa criação de varas específicas. Claro, desde que haja, a previsão legal, lei anterior que a crie. Tema muito bacana. Então, vencido isso, nós agora precisamos identificar quais são as formas de competência. E elas, aí sim, elas estão descritas no texto do artigo que nós lemos. Lembra da leitura? Lembra da leitura do 69 que nós fizemos lá no início do vídeo? O vídeo está grande, né? Nós temos a competência em razão do lugar da infração. Essa é a primeira regra de fixação de competência. O lugar onde o crime aconteceu. Então, se o homicídio acontece na cidade de São Paulo, é o Tribunal do Júri de São Paulo que vai julgar aquele crime de homicídio. Vai julgar os atores envolvidos naquele fato. É o que a gente chama de competência em ratione loci, do latim, ratione loci, em razão do local. Está no inciso 1º. Depois nós temos o inciso 2º, competência fixada em razão do domicílio ou da residência do réu. Vamos lá, nós temos um crime que se perpetua em vários lugares. Um crime de tráfico, de associação para o tráfico. Um crime de sequestro. Um crime até de homicídio onde o corpo não foi encontrado. Nessas situações de indefinição do local do crime, onde não se permite definir corretamente o local do crime, ou então o crime se perpetua por vários locais, você vai escolher o quê? O domicílio do réu, a cidade onde o réu mora, para poder processá-lo e julgá-lo. Regra clara. Interessante. Também, natureza da infração. Crime de homicídio. Crimes dolosos contra a vida. Tribunal do Júri Popular. Você pode ter varas que julgam crimes de tráfico de drogas, com competência
exclusiva para isso, com competência exclusiva para julgar crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária. Vai depender da capacidade de organização do Poder Judiciário para definir, e claro, legislação anterior à ocorrência dos fatos, legislação local. Distribuição. Aí você vai se deparar com regras de distribuição. Muito interessante, né, essa questão. Porque, vou te dar um exemplo. Petra, uma ação de habeas corpus, uma ação constitucional de habeas corpus, ela é distribuída para um desembargador componente de uma turma. Ele julga aquilo. Anos depois, o seu cliente é condenado. E aí você vai recorrer, vai fazer um recurso de apelação contra aquela condenação. O que vai acontecer? O desembargador que no passado julgou o habeas corpus, ele é o competente para julgar o recurso de apelação. Outro exemplo que acontece hoje. O Ministério Público pede uma medida cautelar de busca e apreensão contra o seu cliente. Ela é livremente distribuída, vai para a 2ª Vara Criminal do Fórum na sua cidade. A medida cautelar é produzida, a prova é produzida, o Ministério Público, 4 meses depois, ele propõe a ação penal. Para onde vai a ação penal? Vai para a 2ª Vara Criminal da sua cidade, por causa da conexão que existe. A ação penal é a medida cautelar pretérita. O juiz que deferiu a medida cautelar atualmente é assim, não será mais depois com o juiz de garantia. Ele é o juiz prevento para poder julgar aquele caso. É o que nós temos ainda que observar, que são a competência funcional. Você ainda vai ter competência, a gente chama de competência funcional, você ainda vai ter a competência funcional em razão da função do cidadão, né? A prerrogativa de foro está lá no artigo 69, é o último inciso. A prerrogativa de função, como eu já disse, deputados estaduais, senadores, governadores têm prerrogativa de foro em razão da função que exercem. Eles serão julgados por tribunais superiores. Interessante prestar atenção nisso. Conexão e continência são regras que nós vamos estudar mais à frente, que também influenciam, né, na fixação da competência. E ainda a prevenção, que a gente disse aqui, eu já expliquei a prevenção. Então, interessantíssimo, você precisa dominar esses assuntos para poder navegar bem nessa matéria e saber questioná-la quando necessário for. Nos próximos vídeos, na análise dos próximos artigos, nós vamos passar pelo método de questionamento, quando questionar, como questionar. Acompanhe o nosso canal, que você vai estar adquirindo todo esse conhecimento. Eu espero ter contribuído com o teu desenvolvimento profissional. Quero te convidar mais uma vez para inscrever-se no canal, curtir o vídeo, compartilhar ele com outras pessoas que também têm interesse nessa mensagem. E deixe seu comentário, sua crítica e uma sugestão de vídeo. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.